Há conceitos que temos hoje e que consideramos que sempre existiram, e como tendo sempre o mesmo significado. Olha, peguemos, por exemplo, no termo país. Portugal, o Canadá, são países, sem dúvida. Claro que hoje é evidente que nos referimos a uma região geográfica com um território físico de um Estado soberano. Geralmente, um país coincide com um território soberano e está associado a um Estado, a uma nação, a um governo, mas mesmo hoje nem sempre isto acontece. Veja, por exemplo, o caso, nos nossos dias, da Palestina. Temos uma população, os palestinianos, um território, a faixa de Gaza, mas internacionalmente a maioria dos países não reconhece como um país, como um Estado. Por outro lado, também se utiliza o termo país para algumas entidades geográficas ou linguísticas que no passado, anteriormente, foram Estados soberanos. Olha, como é o caso da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda do Norte e do país de Gales, no que diz respeito ao Reino Unido, ou Grã-Bretanha. Ou o caso do País Basco, que tem uma parte no sul da França e outra no nordeste da Espanha. Frequentemente os termos país, nação, Estado são usados como se fossem perfeitamente sinónimos, mas num sentido mais estrito do uso, podem ser distinguidos. Claro, quando falamos nação, estamos a falar de um povo que acredita que partilha os mesmos ideais, as mesmas origens, a mesma história. Quando os indivíduos da população possuem elementos comuns como a cultura, a religião, a nacionalidade, a etnia ou o idioma, são chamados de nação. É assim que se vão formando a pouco e pouco os Estados. O Estado é dirigido por um governo que possui soberania determinada, tanto interna como externamente. Um Estado soberano é sintetizado pelo princípio um governo, um povo, num território. É o chamado Estado-nação. No entanto, quando nós dizemos isto, pomos em causa a possibilidade da existência de minorias culturais nesse território, o que pode estar na origem de muitas tragédias humanitárias ao longo destes anos. As ações contra as minorias dentro dos chamados Estados-nação variaram de assimilação cultural forçada até à expulsão, à perseguição, à violência e até ao extermínio. As políticas de assimilação geralmente são implementadas pelo Estado. No entanto, a violência contra as minorias nem sempre é iniciada pelo Estado. Pode mesmo partir do lado popular, a violência popular, sei lá, como os linchamentos. Nesse sentido, os Estados-nação são responsáveis por alguns dos piores exemplos históricos de violência contra as minorias nacionais. E, contrariamente ao que muita gente pensa, o conceito de país, de Estado-nação, é qualquer coisa de relativamente recente. Olha, peguemos no caso português. Costuma-se dizer, e com alguma razão, que Portugal é um dos países mais antigos da Europa. Mas o que é que nós queremos dizer com isso? Que Portugal formalmente se tornou independente em 1143, embora o pleno reconhecimento internacional só seja feito mais tarde, em 1169, quando a Santa Sé, ou seja, o Papa, reconhece a soberania portuguesa. Por outro lado, o nosso território teve as suas fronteiras definidas algum tempo depois, mas já em 1297, quando em Alcanices, Dom Dinis, de Portugal, e Fernando IV, rei de Leão e Castela, vão definir as fronteiras dos seus respectivos reinos, que pouco diferem das atuais fronteiras. Repare que eu intencionalmente falei quando falava das fronteiras, dos reinos, não utilizei o termo país, porque neste tempo o território era considerado como uma propriedade do rei e os seus habitantes não são considerados como cidadãos, mas como súbditos do rei. Claro que o rei é considerado como o senhor dos senhores, dos diferentes senhores no país, contrariamente ao que se pensa e por vezes se diz. Não existe ainda na Idade Média o conceito, por exemplo, de um exército nacional, mas cada senhor tem os seus homens de armas
resultantes dos habitantes do território que lhe pertence, e quando um rei precisa, vai pedir aos diferentes senhores que venham ajudá-lo com os seus homens de armas. Por outro lado, cabe a cada senhor recolher os impostos dentro dos seus domínios. Isto é, não existe nem um exército português, nem um regime de recolha de impostos nacionais. O Estado moderno vai se formar muito mais tarde. De facto, a ascensão do Estado moderno está associada ao gradual desenvolvimento institucional que começa no final do século XV, culminando com a ascensão do absolutismo e do capitalismo. A Inglaterra sob os Tudors, a Espanha com os Habsburgos, a França sob o domínio da família Bourbon, mostram bem como a centralização do poder político envolveu as limitações das fronteiras. Este processo deu origem a uma grande centralização e a cada vez mais formas burocráticas de leis absolutistas dos séculos XVII, XVIII, quando as principais características do sistema estatal contemporâneo se tomaram forma, incluindo, por exemplo, a introdução de um exército permanente, um sistema centralizado de impostos, relações diplomáticas permanentes com embaixadas, bem como o desenvolvimento da política económica do chamado Estado mercantilista. Homogeneização, padronização cultural e nacional estiveram, assim, presentes na origem do Estado moderno. Desde o período absolutista, os Estados têm sido largamente organizados numa nação como base. O conceito de um Estado nacional, no entanto, não é sinónimo de Estado-nação. Mesmo na maioria das etnias aliadas e das sociedades, nem sempre há uma correspondência entre o Estado e a nação, daí o papel ativo das ações que são muitas vezes tomadas pelo Estado para promover o que? O nacionalismo, através da ênfase na partilha de símbolos e identidade nacional, a bandeira, o escudo, a língua padrão, toda a gente fala de uma forma única, uma estrutura jurídica, a capacidade de impor uma soberania sobre um povo num dado território, com fronteiras, com uma moeda própria e forças armadas próprias também. A ideia de Estado-nação nasceu no continente europeu na fase final do século XVIII e mesmo já dentro do século XIX. A ideia de pertencer a um grupo com uma cultura, língua e história próprias a uma nação foi sempre uma das marcas dos europeus nestes últimos séculos, ideal que acabariam por transportar depois para as suas colónias. Há um efeito psicológico na emergência do Estado-nação, pois a pertença do indivíduo a tal estrutura confere segurança, certeza, enquadramento, referência civilizacional. Portanto, o aparecimento do Estado-nação corresponde à fase nacionalista do Ocidente e ao seu processo de industrialização. Assim, o seu surgimento justificou investimentos tecnológicos e com eles lucrou, fomentando as economias nacionais e gerando capacidades militares de defesa e mesmo de ataque. Além do mais, transformou o nacionalismo numa ideologia que não mais parou de ganhar adeptos e permitiu aspirações de natureza económica e territorial. O desvio mais óbvio do ideal de uma nação, um Estado, é a presença de minorias, especialmente minorias étnicas, culturais, que diferem do grupo étnico dominante maioritário e, na maioria dos casos, há uma ideia clara que as minorias são diferentes do grupo considerado nacional. Pur laine, como se diz por aqui. Ciganos, judeus podem ser exemplos históricos de grupos que foram apontados como estranhos ao todo nacional. Por outro lado, o conceito de independência de um país é muito recente. Começou com a independência dos Estados Unidos no século XVIII e depois já no século XIX com a Grécia. Olha, por exemplo, a Itália foi uma entidade geográfica e cultural durante muitos séculos, mas não era um país. E porque falei no início no conflito israelo-palestiniano, vou terminar com algumas notas históricas que espero que poderão ajudar-nos a compreender um pouco melhor a atualidade. A história da antiga Israel abrange o período desde o século XX a.C. até à expulsão e à diáspora do povo judaico no século I, na área compreendida entre o mar Mediterrâneo, o deserto do Sinai, as montanhas do Líbano e o deserto da Judeia.
Portanto, os judeus viveram neste território 20 séculos, até ao século I. Claro que, já desde o século VIII a.C., estavam sob o domínio de outros povos. Recordemos, a título de exemplo, quando Cristo aí viverá, o território está sob o domínio dos romanos, não é verdade? Com efeito, dada a conquista de Jerusalém por Pompeu em 63 a.C., nessa altura converte-se num reino tributário do Império Romano. Cristo é mesmo crucificado por ser considerado pelas autoridades um indivíduo politicamente perigoso para o domínio romano. Portanto, sob o domínio assírio, babilónico, persa, grego, romano, bizantino, árabe, a presença judaica na região foi diminuindo por causa das expulsões em massa. Em particular, o fracasso numa revolta contra o Império Romano em 132 resultou numa expulsão dos judeus em larga escala. Durante este tempo, os romanos deram o nome de Síria-Palestina à região geográfica numa tentativa de apagar traços judaicos com aquela terra. No entanto, a presença judaica na Palestina manteve-se com o deslocamento dos judeus da Judeia para a cidade de Tiberíades, na Galileia. No início do século XII, ainda permaneciam cerca de 50 famílias judaicas na cidade. Por outras palavras, o grande êxodo, a grande diáspora judaica, dá-se no século I depois de Cristo. Com o decorrer dos tempos, vão se espalhar por todos os continentes. E agora proponho, vamos dar um salto de 20 séculos para a frente. 20 séculos mais tarde, agora já no século XX, vai ser aprovada uma resolução pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, recomendando a adesão e implementação do Plano de Partilha da Palestina para substituir o mandato britânico. Eram os ingleses que naquele momento mandavam naquele território. Mas neste território viviam populações árabes, a nação palestina. Ora, em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, o chefe executivo da Organização Sionista Mundial e presidente da Agência Judaica para a Palestina, vai declarar o estabelecimento de um Estado judeu, o Estado de Israel, uma entidade independente, portanto, do controle britânico. As nações árabes vizinhas invadiram o recém-criado país no dia seguinte, em apoio aos árabes palestinianos. Israel, desde então, travou várias guerras com os Estados árabes circundantes, no decurso das quais ocupou os territórios da Cisjordânia, da Península de Sinai, da faixa de Gaza e as colinas de Golã. Partes dessas áreas ocupadas, incluindo Jerusalém Oriental, foram anexadas por Israel, mas a fronteira com a vizinha Cisjordânia ainda não foi definida de forma permanente. Israel assinou tratados de paz com o Egito e a Jordânia, porém os esforços para solucionar o conflito israelo-palestiniano até agora não resultaram em paz. O conflito israelo-palestiniano é a designação dada, portanto, à luta armada entre israelitas e palestinianos, sendo parte de um contexto maior, o conflito árabe-israelita. As raízes remotas do conflito remontam, portanto, como vimos, aos finais do século XIX, quando colonos judeus começaram a emigrar para a região, a se juntar a outros judeus remanescentes das invasões históricas. Sendo os judeus um dos povos do mundo que não tinham um Estado próprio, tendo sempre sofrido por isso várias perseguições, foram então criados projetos de sionismo, cujo objetivo era refundar na Palestina um Estado judeu. Entretanto, a Palestina, nos últimos séculos, foi habitada por uma maioria árabe, muitos oriundos da Síria e outros territórios vizinhos pertencentes ao Império Otomano, em busca de pastoreio e de outros trabalhos. A invasão israelita da faixa de Gaza não passa, pois, de mais uma etapa deste conflito que já teve mais de um século, onde duas nações, a israelita e a palestiniana, reivindicam ter um Estado, formando um país, mas no mesmo território. As vítimas inocentes desses conflitos são aos milhares, mas hoje por aqui ficamos. Até ao próximo Palavra Puxa Palavra.